chamá-lo mais uns segundinhos enquanto sobe a audiência. Muito boa noite. Daqui a pouquinho já começo a conversar com meu grande amigo. Já está na sala, eu já vou chamá-lo aqui. 19 horas 38 minutos, 50 pessoas comigo. Vamos embora. Atenção, chamando o professor. Vamos nessa. Uou! Boa noite, professor. Boa noite, professor. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Tudo ok? Ainda não. Travou para mim o vídeo aqui, mas acho que daqui a pouco volta. Temos rock ainda. Quem não gosta de rock and roll, né? Quem não gosta? Nossa, Johnny B. Goode é uma música realmente sensacional. Professor, já está na sala, professor? Boa noite. Agora sim, boa noite, professor Salomão. Que música animada, sejam todos bem-vindos. Estava aqui dançando, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, ok, no Instagram. Boa noite, professor, que honra estar aqui com o senhor. Estamos simultaneamente, então, no YouTube, Facebook e Instagram. Maravilha. Exatamente, maravilha, professor, que honra. Muito bom, obrigado por aceitar o meu convite para vir aqui conversar sobre esse tema tão importante, um tema fantástico que é a decisão do Supremo Tribunal Federal dessa semana, e sobre TBI, que afeta diretamente o registro de imóveis, o tabelionato de notas, a advocacia, os municípios. É uma decisão assim que todo mundo ficou, e agora, né? E agora? E aí nós vamos conversar hoje, né, professor? O senhor fala da onde nesse momento? O senhor está onde? Sem dúvida nenhuma, professor, muito boa noite. Que decisão sensacional. Na verdade, ela, né, replicou julgado de muito tempo já, que vinha, né, do Supremo. E é o seguinte, falo de Mato Grosso do Sul, a capital do estado de Mato Grosso do Sul, professor. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim, que maravilha. Eu ainda não conheço Mato Grosso do Sul, mas eu tenho uma professora do meu curso que é daí, a Franciele Petri, que está né? Isso. E ela me disse que é muito bacana. Até eu falei esses dias, até do Mato Grosso, ela disse Mato Grosso do Sul, ela diferenciou bem, assim. Perfeito, é isso mesmo. Aqui, a gente sempre fala, né? Tem o Mato Grosso do Norte, que é o Mato Grosso, e aqui é o Mato Grosso do Sul. É igual Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, sabe? É, isso aí. Mas, professor, uma satisfação enorme, né? Poder conversar. A gente já estamos com 100 pessoas ao vivo. Eu queria dizer assim que nós nos conhecemos esse ano, é uma grande satisfação poder saber que o amigo também trabalha na área de direito imobiliário, e eu sei que eu tenho muitos alunos aqui hoje. Eu queria dizer, o professor tem um curso também maravilhoso de regularização de imóveis, então, assim, o tema de hoje é muito bom, professor, que já deu aula, e dá aula, né, mas já deu aula em cursinhos preparatórios de concurso, já dá aula para magistratura, dá aula em vários lugares, conhece a matéria e vem aqui somar hoje, com certeza, nessa galera que nos acompanha, como diz a Daniela Belaver, nessa turma que está conosco, que gosta de direito imobiliário. Muito obrigado, é uma satisfação, e queria dizer assim, que espero que a gente possa fazer muitas lives esse ano ainda, né? Professor, com certeza, sim, acompanho o senhor, tenho muitos alunos aqui, a esposa que usa o Capil, meu coração, instantaneamente também está aqui, então manda um beijão para ela, eu acredito que a sua esposa também esteja aí, agradeço demais o convite, a gente que é apaixonado nesse ramo do direito, que é o direito imobiliário, eu que atuo aí com os meus alunos da advocacia, regularizando imóveis, dando um ressignificado na advocacia no questão entregar um excelente resultado, eu falo assim, colocar a matrícula do imóvel no nome do cliente e ganhar muito dinheiro com isso, e nada de errado em ganhar dinheiro licitamente, né? 30 milhões de imóveis regulares no país, então eu estou muito feliz de estar com você aqui, um registrador, olha que honra, né?
e a gente se conheceu e parece que nos conhecemos há pouco tempo e parece que nos conhecemos há tanto tempo, mas isso é questão de afinidade, aquela questão da lei da atração, tubarão anda com tubarão, leão com leão, hiena com hiena e assim por diante, né, professor? É isso aí, genial. E nós já vamos começar falando sobre, então, claro, os contratos, né? O contrato, exatamente, que é a base da decisão, que é o contrato de promessa de compra e venda, ou até poderia chamá-lo também de compromisso de compra e venda, porque ele nasce como compromisso lá no Decreto 58. Só para a gente relembrar, que é importante quem está nos ouvindo aqui saber, mas lá naquela década de 30, né, o Brasil ainda vivia um momento muito curioso, que as pessoas já vinham para a cidade em busca de uma nova função, né, e aí o Código Civil é que regulava a compra e venda em todos os seus detalhes, e não existia esse compromisso de compra e venda como tem hoje, a promessa de compra e venda mais moderna. E o Código Civil de 16 tinha lá no artigo 1088 a possibilidade de arrependimento de qualquer contrato preliminar antes de fazer a escritura. E isso gerava uma insegurança. Então, necessitando de uma lei de loteamentos, que já existia uma lei na França, na Bélgica, na Itália, o legislador brasileiro resolveu criar algo para regulamentar as compras e vendas de imóveis parceladas, que iam gerar escritura depois, e também organizar a parte do parcelamento do solo urbano. Surge no Decreto 58 de 1937 o quê? O compromisso de compra e venda, que é um contrato agora irretratável. Firmou, não pode voltar atrás. E esse contrato passa a gerar um direito real quando estava lá na transcrição, que hoje é na matrícula. É assim, né, professor? Não é verdade? Exatamente. Professor Salomão, deixa eu contar um segredo para o senhor. Esse é o período do Estado Novo, Getúlio Vargas. E você vai falar assim, como que você sabe disso? Professor, durante a faculdade, para eu me manter, fui professor de História do Brasil, viu? Então, tudo que o senhor falou é mais que verdade. Cara, professor de História é genial. Sabe que eu falei esses dias, me perguntaram o que eu seria se eu não fosse registrador. Eu disse, olha, eu seria professor de História, né? Que é fantástico. História viva e fantástica. E nesse período, né, professor, havia um grande êxodo rural. As pessoas vinham para a cidade para começar um emprego numa indústria, começar numa fábrica, uma coisa mais urbana, abandonavam o campo e compravam um pedacinho de terra. Então, o compromisso de compra e venda passa a ser algo que gera um direito real e o cara vai pagando por mês e ao final, se o vendedor não dá a escritura, ele poderia pedir isso ao Poder Judiciário de adjudicação compulsória. Essa é a ideia inicial do compromisso de compra e venda, que na matrícula, hoje, né, gera um direito real, mas fora da matrícula, o direito obrigacional. Ele se desenvolve no direito brasileiro e chega até a promessa de compra e venda mais tarde, que está no Código Civil. E nós temos as duas expressões, compromisso e promessa. E algumas pessoas ainda diferenciam ambas, porque uma está na 6766, outra está no Código Civil, tem alguns detalhes específicos. Mas o que eu queria dizer é que hoje esse contrato, vamos chegar no mundo de hoje, é muito comum, né, professor? É um contrato muito comum, as pessoas fazem demais. E assim, ele só é irretratável quando ele sai do loteamento novo. Depois, se eu não colocar a cláusula de retratabilidade, eu posso me arrepender. Tudo bem, o Código Civil prevê isso. Mas se eu jogo ele na matrícula e ele é irretratável, eu gero um direito real. Se eu não jogo na matrícula, um direito obrigacional. A questão é, existem milhares de contratos, né, professor? Como o professor vê isso hoje? Há um tráfego de contratos muito forte antes da escritura, correto? Sem dúvida nenhuma. E tem um detalhe, né, professor, que é uma coisa muito comum, o senhor também, que é de uma cidade pequena, de um cartório do interior aí do Rio Grande do Sul, eu que, como servidor do Tribunal de Justiça, fui chefe de um cartório, né, de uma vara de registro público aqui no meu estado, e no interior tem um outro defeito. Porque, às vezes, aquele primeiro que fez o contrato, a promessa de compra e venda com o proprietário registral, ele cede para um conhecido, que cede para um outro conhecido, que cede para um outro conhecido, que cede o famoso contratinho de gaveta, contratinho de posse, que o senhor aí se depara todos os dias, né? Que você se depara todos os dias no cartório, e eu vejo com os meus alunos advogados cada situação desses contratos, e muitas vezes muito mal redigidos,
Mas eu falo para os alunos, nada de errado com isso, a gente está aqui para resolver problema, né? Eu brinco assim, professor, ninguém procura o Poder Judiciário e um cartório para fazer assim, quero fazer uma ação declaratória de como estou bem de vida. Juiz, declare... É só para resolver problema, não é verdade, professor? É só problema, realmente, né? E realmente, agora você falou de um ponto muito bacana, a cessão de posse, né? Como isso acontece também, né? O pessoal cede posse, vai... E esse contrato, né? Cessão de posse, já promessa de compra e venda, quando ele vai sendo cedido, chamado de trespasse, né? Ele vai sendo cedido, ele vai no verso ali, o cara já cede, já passa para o outro, e depois... Sem a assinatura do cônjuge, entende? Que deveria ter aquela coisa. E aí, o que acontece, que a gente vê na prática, é que o último lá da ponta, agora ele quer a escritura, né, professor? E aí, exatamente, às vezes, o primeiro nem vive mais, né? E aquela sequência de sessões. E aí que o Supremo entra, porque havia uma dúvida grande no ar. Por quê? Quando haviam essas sessões, deveria haver tributação ou não? E aí, às vezes, o cidadão quer levar a sessão, a promessa de compra e venda na matrícula, porque ele já tem uma noção de que ele quer garantir ali um direito melhor, quer levar na matrícula. E muitas vezes o registrador falava, precisa passar na prefeitura para ver se não tem que recolher. E o município queria recolher. Mas ainda não foi feita a escritura. Como é que na prática acontece, né, professor? A sessão ser tributada. E muito. Eu até falo para os alunos assim, professor, nessas promessas de compra e venda, nos contratos de compra e venda, o Código Civil, porque parece uma redundância, se você pega o Código Civil no artigo 462 em diante, acho que até o 467, ele fala das obrigações em gerais, inclusive dessa que se encaixa na promessa de compra e venda. E o 1417, 1418, 1419, fala do direito real de aquisição da propriedade, desde que leve o seu cartório de registro de imóveis. Então, eu levo até o seu cartório de registro de imóveis, eu saio do 462 do Código Civil e passo para o 1417, 1418, 1419. Uma dúvida, professor, só para pontuar aqui, que os alunos sempre, mas sempre me perguntam, é assim, professor, o meu cliente não registrou o contrato, ele pode fazer ação de adjudicação compulsória, e tem a famosa súmula do STJ que fala que não é condição da ação de adjudicação compulsória o contrato estar registrado. Porque quando o contrato não está registrado, né, professor, não tem dúvida se teve que pagar ou não ITBI. Agora, quando eu apresento o contrato para você, aí o buraco é mais embaixo, porque o que você vai fazer? Opa, peraí, você passou no município? Eu falo assim, professor, eu falo muito para os alunos, como eu trabalho com advogado, eu falo assim, nunca processem a prefeitura. A prefeitura é a casa onde mora o município. Processem o município. Isso aí. Bem orientado, né? Bem orientado. Porque é muito comum essa sessão, e o cara, quando vai na prefeitura, então, né, ele chega lá e, mandaram passar aqui pegar uma guia. E o município olha e pensa, vamos tributar. Né? Natural isso, natural, né? É difícil. Automático, né, professor? É difícil o município não querer tributar. O que não pode fazer o registrador, e nem o notário, é se eximir, dizer, não, isso aqui não cabe tributação. Acho que é perigoso pelo 289 da Lei de Registro, que fala que compete uma fiscalização tributária, e lá no Código Tributário também tem a questão da solidariedade. É perigoso. Perigoso. Mas eu também vejo, nessas situações, às vezes o notário vai fazer a escritura e as partes querem constar na escritura que compraram por sessão. E aí eles querem, quero que conste 2 sessões aqui para chegar até a minha pessoa. E aí, claro, o notário vai submeter a guia e o município vai tentar cobrar. Professor, agora o Supremo disse assim, não tem que cobrar na sessão da promessa de compra e venda. A primeira pergunta que eu faço, isso tem caráter normativo? É auto-aplicável a partir de amanhã? Vale tudo? E também pergunto, isso na promessa, na escritura, porque a decisão falou mais, né? O que a decisão falou? Olha só, eu vou colocar o que foi dada a repercussão geral.
O Supremo diz assim, ó, o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Só que, olha só, o abençoado podia ter falado, né, o registro da escritura ou do contrato definitivo, né, professor? Porque a gente sabe, nos facilitaria a vida do registrador, não é verdade? Exatamente, porque ficou assim, ó, quem está vendo a live agora, a gente tem 168 pessoas aqui ao vivo no Instagram, quem está no YouTube também, no Face, mas assim, no Instagram, que é o foco maior aqui, quem está vendo a live, cuidado com tudo que está rolando nos grupos de WhatsApp, pessoal, cuidado. Exatamente, não é uma panaceia, tá, professor? Bem lembrado. O pessoal já começou a dizer que não tem mais nada, e cuidado com isso, que não é bem isso que é a verdade, vamos com calma. Porque amanhã já na escritura já não tem nem ITBI na escritura mais, estão falando, já não tem mais ITBI, calma. Antes fosse, né, professor? Porque a gente já paga tanto imposto, não que a gente não sonharia com essa situação, né, de uma isenção, imunidade tributária, né? A gente merece, como brasileiro que paga tanto imposto. Mas o que você falou é sensacional. Primeiro ponto, professor, a questão é restrita à promessa de compra e venda. Nas escrituras, porque agora eu fico até... a gente estava conversando antes aqui, né, professor? E eu fico até com dó dos registradores, igual você. Porque agora amanhã o povo vai protocolar no seu cartório lá e vai falar, eu não pago mais ITBI. E você vai fazer nota de devolução, fala, eu não registro. A pessoa vai te xingar, você desrespeita o Supremo. Exatamente, que nem o pessoal querer fazer agora a escritura sem querer recolher o ITBI. Não é assim ainda a coisa. Vamos com calma. Apesar de que na escrita você pode parecer que o acórdão diz isso, né? Na verdade, e não é isso. Ele está tratando da promessa. Agora, claro, ele deixa claro que o quê? A aquisição da propriedade imóvel inter vivos, ela vai ocorrer, claro, no registro. Tudo bem. 1245, Código Civil, ninguém tem dúvida disso, né? Ninguém tem dúvida disso, mas em nenhum momento se disse que não há competência para tributar. Por quê? Porque a gente sabe que tem todas as normativas estaduais, a não ser que daqui a pouco venha uma súmula vinculante, né, professor? Essa decisão não tem um caráter normativo, assim, para autoaplicação, né? É uma repercussão geral. Explica para nós essa parte. Exatamente. Amigos que nos ouvem, presta atenção, advogados, estudantes, daqui vai despencar em concurso, os amigos que advogam na regularização de imóveis prestam bastante atenção nisso. Uma coisa é o que a gente conhece de súmula vinculante, que, como o próprio nome diz, vincula o Poder Judiciário e os outros órgãos. Vou falar órgão aqui, tá, professor? Só para ser na prática. Todos os poderes. Todo mundo é obrigatório seguir com a súmula vinculante. Cabe reclamação, enfim, um monte de problema quando se descumpre a súmula vinculante. Agora eu quero que vocês se atenham aqui. Esse julgado, que foi não é essa paniceia como a gente está vendo. Por quê? É um precedente, sem dúvida nenhuma, tá, professor Salomão? É um precedente excelente, só que assim, ó, eu vou falar na prática, que eu sei que tem bastante advogado aqui, e assim, se amanhã um tabelião ou um registrador exigir que você pague o ITBI de uma cessão ou uma promessa de compra e venda, você vai alegar para ele, mas tem o julgado do Supremo que não cabe. Quando eu trouxer a escritura pública ou o contrato definitivo de compra e venda, aí sim você vai me cobrar o ITBI. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. O tabelião e o registrador, vou falar até vulgar, tá, professor? Me permita. Não estão vinculados a essa decisão. Essa é uma decisão, eu estou falando vulgar assim, é uma decisão de cunho processual, que sobrestou todos os processos que tramitavam com o mesmo assunto, e agora se aplica aos processos que tramitaram, repercussão geral é isso. Então, se amanhã te cobrarem, para que essa decisão tenha efeito para o seu caso aí específico, infelizmente, você tem que impetrar um mandado de segurança contra o município que está exigindo esse recolhimento, é um imposto municipal,
É óbvio que o Tribunal Estadual, onde você impetrar o mandato de segurança, vai acolher o seu mandato de segurança, o juiz de primeira instância, isso vai para recurso necessário, o Tribunal Estadual vai acolher essa decisão, ok? Isso até em liminar mesmo, é um dos requisitos da tutela de evidência, está lá no artigo 311, inciso 4, inciso 3, me perdoe, inciso 3 do CPC. Então, vou falar vulgar, você vai ganhar liminar para não ter que recolher esse imposto. Mas prestem atenção, você terá que impetrar mandato de segurança quando te exigirem esse imposto. E geralmente quem vai exigir é o município ou o tabelião, ou o registrador, que é o que a gente conversava, né, professor? Eu até brinquei com ele, professor, imagina aqui, vamos falar na prática. Eu protocolo uma promessa de compra e venda para você. O que você vai fazer? Nota de exigência. O que você vai exigir de mim, professor? Eu vou exigir, dizer que a tributação tem que analisar se tem que passar pelo município ou não. E veja, isso pode acontecer na alienação fiduciária, no instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária. Isso pode aparecer num instrumento particular de compra e venda até 30 salários mínimos. Isso pode aparecer daqui a pouco num instrumento de consórcio. Pode aparecer em vários documentos que não é só a escritura, né? Chegam lá e não quero mais pagar ITBI agora, só depois do registro. A prefeitura que o município me processe. Então, o registrador vai dar nota devolutiva, vai dizer, ó, pessoal, vamos devagar, tá aqui. Agora, e se ele quiser suscitar dúvida? Se não concordo, quero que suscite dúvida. O juiz, será que pode dizer, olha, realmente não compete o pagamento do ITBI? Poderia, né? Poderia, até porque, se houver recurso, eu já assisti suas aulas sobre isso, são espetaculares, como sempre, né? Aprendo muito. Se houver recurso, tem aquela discussão doutrinária, que o recurso no processo de citação de dúvida é aquele caráter híbrido, né? Tanto que vários tribunais, como é o nosso aqui do Mato Grosso do Sul, quem julga são as câmaras cíveis, ou seja, justiça, vou falar, justiça comum, não justiça administrativa, professor. Então, eu acredito sim, até mesmo, porque as pessoas têm que entender a cabeça do registrador, eu falo muito isso para os meus alunos, tem que entender a responsabilidade que cai nas costas do tabelião e do registrador, que vocês são solidariamente responsáveis pela tributação. E se uma correição ordinária ou extraordinária no seu cartório vê que você registrou uma promessa de compra e venda, tendo uma exigência do município de recolher, você fala, não, vou aplicar automático uma repercussão geral, eu vislumbro o problema para o registrador, no quesito correição jurisprudencial, entende? Correição, seja ordinária. Exatamente, porque, veja, tem até decisões de São Paulo que na cessão da promessa de compra e venda, se ela quer ser registrada, teria que tributar. Recolheu o ITBI já, né? Exatamente. E na promessa ter assim pura, não. Né? Na promessa não, até o colega falou, na promessa não, na promessa crua. Mas na cessão da promessa, sim, há decisão nesse sentido. E nos contratos particulares, mais ainda, então, com alienação fiduciária, abaixo dos salários mínimos ou de consórcio, sempre haverá o ITBI. Agora, enquanto não tiver uma normativa do CNJ ou da Corregedoria dizendo assim, ó, não cobrem o tributo, acho que o registrador e o notário seguem trabalhando normalmente, porque há responsabilidade nisso. Não dá para pegar e jogar para cima e dizer não vou mais cobrar. Por quê? Porque não há súmula disso ainda vinculante, os tribunais, tem toda a legislação municipal, os tribunais trabalham essa questão nos códigos de normas, nas consolidações normativas que há de se recolher na escritura, então deve-se aguardar um pouco para ver. E aí eu tenho uma questão que eu quero só pontuar. Se não tiver esse tributo no futuro, não tiver, então, só depois, né? Que não tem na hora da escritura. Na escritura definitiva. O cara vem e declara na escritura, vamos imaginar a escritura, que o imóvel ele adquiriu por 50 mil. Ele vem e registra por 50 mil. E aí depois, na hora de tributar, valia 200 mil. Vai lá averbar, daí que é 200 mil. Como é que fica para a questão da DOI, do imposto de renda? Então, assim, só fico pensando nos problemas, emolumentos. Na prática do dia a dia, né, professor? Uma coisa é a teoria, uma coisa é o que a gente vislumbra, outra coisa vai ser a realidade, né? Exatamente. O pessoal tem que tomar cuidado com a abstração, né? É muito bonito a gente falar,
né, no gabinete, como é que vai ser. Então, tem que ter cuidado por isso. E é muito comum essas sessões, né? E eu já vi isso em procedimento de dúvida, professor. A gente estava falando ali, procedimento de dúvida, no primeiro momento que é administrativo, já pode ser que o magistrado diga, olha, entendo que a decisão do Supremo é auto-aplicável, não tem tributação aqui agora, só depois do registro, e pronto. Daí vai ter que intimar o município para se manifestar, né? Tem alguma coisa no Código de Processo, né, professor? Que se não intimar ele o 506 fala, né, que a sentença só tem efeito nas partes do processo. Como isso tem interesse do município, olha que louco, assim, essa decisão numa repercussão geral para a gente aplicar, para forçar o município, não, você vai recolher quando houver a efetiva transmissão da propriedade. A suscitação de dúvida agora, no meu ver, para que possa atingir o município, tem que ser um litisconsórcio passivo necessário, que não existe a suscitação de dúvida, né? Na verdade, quem suscita a dúvida é o registrador, né? Aí notifica o discordante, e nesse caso específico, o magistrado, ao tomar, né, conhecimento das explicações do registrador, da eventual resposta do apresentante do título, ele vai falar, município, vem aqui e se manifesta. Né? Por quê? Porque vai atingir o município a decisão. O registrador não está defendendo nenhum interesse dele. Olha que interessante, professor, né? Como responsabilidade solidária que o senhor tem no recolhimento de tributos, se for pelo caminho da suscitação de dúvida, pedindo a aplicação desse precedente em repercussão geral, que no final da aula aqui nós vamos mandar nos grupos do Telegram, né, professor? Ó, quem não segue os grupos do Telegram do professor Marcel Rulli e do professor Salomão, não perde não, porque acabou a live, a decisão está lá em PDF para vocês, ok? Isso aí, bem observado. A gente alimenta ali os grupos sempre, né, nossos grandes amigos, alunos que estão conosco, e o que eu mais gosto, assim, nos alunos, né, é que eles questionam, né? O aluno questiona, né? E isso é muito bom, né? Porque a gente sabe o quanto a carreira de professor se cria na mão dos alunos, né? Porque quanto mais a gente é questionado, mais a gente tem que se esforçar, né? O aluno tem uma criatividade que, nossa, não vem de tudo, né? Vem de tudo. É muito bom, muito bom. Mas é muito importante estar nos grupos e conversar. Professor, no seu trabalho, que é ensinar aos advogados a regularização de imóveis, eles relatam muito essa questão de vários contratos de cessão de promessa de compra e venda, e qual é a saída? É uso capião ou faz uma escritura mencionando todas as sessões? Como está isso hoje? O grande problema na prática, professor, dos tribunais também, é que tem um precedente, que inclusive os alunos têm esse precedente. Na verdade, não é nenhum precedente em recurso especial, nem súmula ainda do STJ, mas são vários julgados, inclusive até em agravo que foi inadmitido o recurso, né, de apelação, que é o seguinte: o STJ entende que o cessionário de uma promessa de compra e venda só pode ajuizar a adjudicação compulsória em face do proprietário registral. Eu até brinco assim, ó, vendedor Ambrósio, comprador Mônica, Mônica cede para Agostinho. Agostinho só poderia ajuizar, segundo o STJ, isso é pacífico no STJ, tá? Só pode ajuizar a adjudicação compulsória e ele não precisa colocar o cessionário, que seria, no meu exemplo, Mônica, em face de Ambrósio. Então, ele só pode ajuizar a adjudicação compulsória para fazer cumprir a promessa de compra e venda se nessa cessão de Mônica para ele constou a promessa de compra e venda. Só que o que acontece na prática, professor? Nas sessões de posse. É aquela coisa, vou falar o vulgar, tá? Porca. Não cita que se trata disso. É como se ele estivesse comprando direto dela, só que ela não é proprietária registral. Entende? Então, sequer menciona o proprietário registral. E aí, na pior das vezes, professor, vários casos de aluno que eu pego aqui, né, no curso, o que acontece? Ó, primeira sessão, segunda sessão, quarta sessão. Não tem mais como linkar esse último aqui, principalmente cidades do interior, ao proprietário registral. O que vai caber ali? Só uma uso capião, até para regularizar esse imóvel. Então, na verdade, dos alunos aqui, acho que teve 2 que a gente conseguiu fazer, porque fiz um adendo lá, falei, olha,
você conhece o proprietário registral? Conhece quem você comprou? Não, é tudo vizinho aqui. Eu falei, então vai lá e vamos regularizar isso. Faz um contrato e ele já passa a escritura direto para você, até evitamos ação já, dentro de alguns casos de alunos do curso. Mas é aquilo que você falou, professor. Essas sessões são muito complicadas. Por quê? Aí eu faço um parênteses aqui, professor, que eu sempre, ó, muito tempo atrás eu falava assim, inclusive para os presidentes da seccional da OAB aqui do meu estado, eu falava assim, eu vou falar de você, que você é mais ou menos da minha idade, tá, professor? Antigamente... Eu acho que eu sou mais... Antigamente, minha avó, eu fui criado pela minha avó materna, né? Antigamente, quando a gente tinha dor de garganta, a avó levava a gente na farmácia, não era no médico. E aí, de tanta TV falar assim, não tome remédio sem consultar um médico, não é verdade? A gente hoje vai no médico. Eu acho que a OAB tinha que fazer uma campanha, porque são 30 milhões de imóveis regulares. Não compre o imóvel sem contratar um advogado. Não compre o imóvel, não faça uma sessão, não faça nada relacionado a imóvel sem ter um advogado, porque o risco é grande. Enfim, é por isso que nós temos 30 milhões de imóveis regulares. É muita coisa. E aí veio a legislação da REURB, né, a 13465, o decreto 9310, e eu vi até um aluno ali colocando a questão da promessa, vale a pena lembrar que na 6766, lá no artigo 26, parágrafo 6º, o colega... Do loteamento, né? Isso, colocou, que ali fala que a promessa chega no cartório com a quitação, ela serve de título para transferência, né? E tem até já enunciado da jornada sobre isso, mas não é todo o estado, tá? Tem estados que entendem que somente quando houver a emissão na posse do município, quando o loteamento está bagunçado, porque o 26 é nessa linha. Mas eu sei que muitos estados já interpretaram isso para todos os casos, inclusive São Paulo. Então, chegar lá com a promessa quitada, eu quero transferir a propriedade, tá? Então, isso é importante que o 26, parágrafo 6º, tenha uma interpretação diversa em cada estado. Alguns estados entendem que serve para qualquer loteamento, e outros estados entendem que se aplica somente no caso que há emissão na posse do município, estado da União, que aí ele está regularizando o loteamento. Que é um entendimento, professor, aqui do Mato Grosso do Sul, só na emissão da posse do município, tá? Rio Grande do Sul também tem esse entendimento, apesar de ter anunciado da jornada e tudo, e assim, sim. São Paulo é diverso, São Paulo já leva para registro, né? E aí que nós entendemos, nesse momento que a promessa chega como título de transferência, que ela está quitação, mais do que nunca ela deve ter o ITBI, né? Então, claro, daí a gente deve exigir, se transferir tem que ter o ITBI, porque ainda não se tem um caráter normativo para tanto, para isentar isso, né? Cuidado do registrador, cuidado do notário, não vai sair isentando na segunda-feira. Claro que vai ter gente pedindo, claro, normal. Nossa, se eu fosse advogado, eu ia pedir já amanhã de manhã, não quero pagar ITBI mais, né? Onde é que eu vou entrar com mandado de segurança aqui, ou suscitação de dúvida? É agora, né? Mas, como registrador e também como colega dos notários, devo dizer, com calma, gente, que não dá para se atravessar aí, porque a situação é delicada. Todo mundo falando nos grupos de WhatsApp uma série de coisas e não é tudo aquilo que estão falando, né? Exato, professor, bastante gente, acho que mandaram algumas dúvidas ali, falou assim, qual o efeito da decisão? Meus amigos, o efeito da decisão é para processo, imaginem assim, então, se o tabelião, o registrador, o município que você trabalha aí, que você apresenta a promessa de compra e venda, exigir o recolhimento do ITBI, necessariamente, para que essa repercussão geral tem efeito no seu caso concreto, no seu dia a dia, infelizmente ainda, porque não há uma súmula vinculante, você terá que impetrar um mandado de segurança, ou a gente vislumbra, eu e o professor aqui, conversamos bastante, entendemos que cabe até na suscitação de dúvida, dependendo do magistrado, que é o corregedor ordinário, que vai decidir, ele já aplique dentro de uma situação de dúvida, mas também não é garantia, porque a gente fica naquela dúvida, que a gente sempre conversou aqui, eu e o professor, da questão da situação de dúvida em primeira instância, decisão administrativa, aplica a repercussão geral, a doutrina processual civil fala que não. A súmula vinculante aplica. Agora,
repercussão geral, recurso repetitivo, não vincula o administrativo. Então, eu e o professor aqui conversamos bastante sobre isso. Se você pegar um juiz bacana, entender que dentro do administrativo dá para... tá tudo bem. Ah, então eu não vou correr risco, Marcel. Eu vou impetrar o mandato de segurança, que é prazo decadencial de 120 dias. Ok, faça isso. Nada de errado. Porque uma vez que você tem o processo, aí sim a decisão em repercussão geral será aplicada ao seu caso. E aqui eu acho que é o nó gordo, vamos falar assim, é difícil, professor, dessa decisão em repercussão geral. Ela se aplica a processo, não a casos práticos do dia a dia que não tenham um processo para que eu possa aplicar a decisão. Totalmente diferente da súmula vinculante. Porque amanhã, você no seu cartório, você vai ter que explicar isso, professor, que eu tenho certeza, a gente já conversou isso antes aqui, né? Amanhã é o dia, é isso aí, exatamente. E olha, se eu vou pedir a guia para o município. Se o município achar que tem que isentar, bem, essa guia está isenta, depois do registro nós vamos cobrar. Isso é problema do município. Tá, problema dele, tudo bem, se ele achar que a repercussão geral equivale a uma súmula vinculante que deve ser cumprida por ele na hora, é um problema dele. Agora, eu vou pedir a guia. Por quê? Porque sou solidário no Código Tributário Nacional e não vou ficar responsável por toda a tributação do município. Então, fique bem claro que registradores e notários vão exigir as guias naturalmente amanhã, segunda-feira, e se você quer brigar no município, aí sim, aí pode pedir um mandado de segurança, entrar, né, professor? Impetrar? Sim, e aí... E, ó, professor, só um adendo. Imagina assim, só uma dica aqui para as pessoas que nos seguem, principalmente os advogados aqui. Ó, cartório de registro de imóveis, qualquer cartório é ente despersonalizado. E no caso da exigência da guia, é mandado de segurança em face do município, na verdade, daquele que está exigindo a guia. Não vão impetrar mandado de segurança em face de tabelião nem de notário, pelo amor de Deus, tá? Não. Porque no mandado de segurança tem uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não pode emendar a parte impetrada, tá? Então, assim, não tem como corrigir. Ah, errei a petição inicial. Você vai pagar as custas e vai passar vergonha, porque vai ser julgado por legitimidade de parte. Olha que horrível isso, professor. Na verdade, tem que entrar contra o município, se o município tributar, né? Vai entrar lá. Então, tá. E aí tentar aplicar, então, a repercussão geral lá naquele mandato de segurança, e aí vamos ver se realmente é caso, então, de não tributar. E aí, como eu falei antes, que Deus nos proteja. Por quê? Porque aí a gente vai ter uma série de dificuldades a imaginar. Registra, faz a escritura, registra, depois, como o município vai cobrar isso? Né? Eu até fico vislumbrando assim, ó. Tá, então o cara não pode vender depois se ele não tiver recolhido o tributo. Peraí, então o imóvel está indisponível? É causa de indisponibilidade agora? É uma pergunta. Estou perguntando aqui para o pessoal. Será que se for autorizado, então, tu pode fazer a escritura sem o tributo, registrar sem o tributo, e aí depois tem que recolher. E aí, se o cara quiser vender o imóvel está indisponível, o cara pode dar em hipoteca? O cara pode dar alienação fiduciária? Ou ficou indisponível? Então, e são dúvidas que começam a surgir. Talvez, né, eles pensem assim, não, vamos fazer o seguinte, depois da qualificação registral, que aí o registrador diz, ó, dá para registrar, aí recolhe a guia. E como ficou a escritura? Por qual valor está na escritura e qual valor agora sai a guia? Como fica a diferença de emolumentos lá do notário e a DOI emitida? Sabe? Ainda não fecha o quebra-cabeça. A diferença de emolumentos do registro também, né, professor? Claro, porque vai dar diferença, é óbvio. Né? Então, a gente ainda tem que ter muita calma nisso aí, né? Muita calma. E se o município tiver que ir atrás do tributo depois, como é que ele vai fazer? Ele tem que entrar, tem que constituir dívida ativa e executar. Ele vai executar quem? O comprador ou o vendedor? O senhor entendeu? Então, assim, ainda tem muitos capítulos para a gente desenrolar esse tema. Então, assim, que eu acho que o mais tranquilo que é a gente analisar, assim, o que não há dúvida, a repercussão geral, ela não se aplica a efeito imediato aos outros órgãos.
se aplicam aos processos que estão suspensos, porque eu até estava olhando aqui a decisão que os nossos alunos e quem nos segue no Telegram pessoal, que não segue o professor Salomão e o professor Marcelo Rolli no Telegram, aproveita aqui que vocês vão ter a decisão de mão beijada. Esse recurso, ele foi admitido em dezembro, tá, passado, dezembro, 2 meses atrás. E, então, o que aconteceu? Quando o Supremo admitiu a repercussão geral, todos os processos no Brasil que tinha como causa de pedir e pedido a isenção do ITBI ficaram suspensos. Aí agora, no último dia 11 de fevereiro, o Supremo, na turma virtual deles, né, que agora tudo é virtual, professor, decidiu que não incide ITBI na promessa de compra e venda. Então, todos os processos que estavam suspensos em primeira instância, segunda instância, no STJ e, inclusive, no Supremo, esperando esse julgamento, agora, para eles, se aplica automaticamente. Então, para eles, amanhã pode ser que chega alguém aí no cartório, seu professor, e fala assim, olha, o meu processo lá foi atingido pela decisão do Supremo, está aqui a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, então eu estou isento, pode registrar. Salomão, aí você, com base nisso, sim. Ou seja, ele foi atingido porque ele tinha um processo. Mas amanhã chega alguém no balcão do professor Salomão para protocolar exigindo, não vou pagar ITBI. O professor Salomão vai lá no município, no prédio da prefeitura, pega a guia. Se a guia vier que já cumprem a repercussão, né, geral, olha... Bem, cara, se o município entender isso, tudo bem, tá? O que não dá é para forçar o balcão para dizer que vai derrubar tudo, que agora não vai pagar nada. Isso é muito WhatsApp e pouco direito circulando aí hoje, hein? É muito WhatsApp, muito fake news aí, né? Então, vamos devagar. Vamos embasar, né, pessoal? Vamos embasar aí, que não dá para sair rasgando tudo. Nós somos profissionais do direito. Quem está nessa live aqui hoje, a maioria é profissional do direito. A gente tem que falar com fundamento, né? Não pode chegar e já chegar, não, agora não paga mais. Calma, né? Vamos analisar o que está acontecendo. É uma repercussão geral para os processos que estão em andamento. Não é uma súmula vinculante. Então, o pessoal que está com processo em andamento, chama a sessão de promessa. Aliás, tem a promessa, tem a sessão de promessa. Tá? São duas coisas interessantes. A promessa de compra e venda, eu vou pagar parcelado para pegar a escritura depois. Tá? Agora, no meio do troço, eu cedo essa promessa para outro. É ali que está a briga. Né? Eu cedo a promessa para o outro e o cara vai seguir pagando e ele, ao final, quer. Essa sessão é que é a briga. Tá? A 6766 ainda fala em promessa de cessão. Olha lá, promessa de compra e venda, cessão da promessa de compra e venda e promessa da cessão de compra e venda, que é um outro instituto muito interessante. Tá? Vou dar um exemplo, assim, não querendo complicar, porque eu gosto de descomplicar. Eu estou pagando em 10 vezes de 10 mil reais, tá? Pagando a promessinha, 10 vezes de 10 mil. Eu tenho uma promessa de compra e venda, 10 vezes de 10 mil. Aí eu paguei 2 parcelas. Daí um cara diz, eu queria comprar esse imóvel. Não, eu vendo para ti. Tá bom, então eu vou ceder a minha promessa de compra, as parcelas, o Cone paga as 2 parcelas, eu cedo o contrato para ele, ele entra na relação jurídica, tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão, eu tenho uma promessa de compra e venda, 10 mil por mês, 10 prestações. Agora eu paguei 5. Tá? E aí um cara diz, eu quero comprar. Beleza. Então, tu tem que me pagar as 5 que eu já paguei e seguir pagando. Será que tu podia me parcelar essas 5? Como assim? Não, tu me parcela 5 e depois tu me cede. Olha só, eu tenho uma promessa de cessão de promessa de compra e venda. Isso está na 6766, gente, tá? Então, assim, eu tenho a promessa de compra e venda, eu tenho a cessão da promessa de compra e venda, eu tenho a promessa da cessão da promessa de compra e venda, tá? Nessa transferência de direitos é que o município tem interesse em tributar. E existe jurisprudência de alguns tribunais que diz que tributa. Existe jurisprudência de São Paulo que diz assim, não tributa, mas se quiser registrar a cessão, porque a cessão eu também posso levar na matrícula, aí sim vai tributar. Então fique ligado, porque se tiver cessão, o cara quer levar para a matrícula para garantir um pouco mais o seu direito, pode sofrer tributação. Pode sofrer, tá? Então, promessa
cessão e promessa de cessão. Sem dúvida, e tem aquele detalhe, se não há registro, a gente aplica o 462 lá do Código Civil, né? Aquela obrigação de fazer. Se tem registro, a gente vai aplicar o 1417, 1418 do Código Civil, imaginando fora aí de loteamento. Ou seja, há muita água para passar debaixo dessa ponte, né, professor? Muita coisa no dia a dia. O Fábio, para o Walter, a questão da averbação do compromisso de compra e venda. É que antigamente, quando tinha o decreto 58, nós tínhamos os livros das transcrições e se averbava o compromisso. Tá? Então, hoje tem as matrículas, e a 6766 e a 6015 já falam em registro. Tá? Mas, veja, já caiu em questão de concurso, né? E ainda é possível averbar um compromisso se o imóvel não está matriculado. Está lá a transcrição. Então, ainda é possível tirar isso do fundo do baú, né? Já caiu em concurso de São Paulo. Isso dá para você saber que ainda a gente pode enxergar essa averbação. Tá? Lembrando que na matrícula do imóvel, a regra era registrar o contrato irretratável. Quando o contrato é irretratável, ninguém pode voltar atrás. Então, ele registrado na matrícula, eu tenho um direito real, ou seja, eu vou ter a sequela, eu posso persegui-lo onde ele estiver, beleza. Agora, o Código Civil de 2002 trouxe a questão da promessa retratável para imóveis não loteados. E na 6015 existe a possibilidade de registrar a promessa retratável. Então, observe isso, porque aí já dá uma discussão bem bacana se gera direito real de aquisição ou não, tá bom? Exatamente, sensacional. Não sei se quer responder alguma que você vê ali, professor, aparece ali, tem aluno teu aqui, um abraço para a Letícia, para o Weber, para o Anderson Pinceta, Verônica, nossa, quantos alunos e amigos aqui, a Cleide, e, nossa, Elis, Paula Lenira, colega Tabelian, nossa, só gente boa nessa live. Um abraço a todos, 154 pessoas ao vivo ainda conosco, hein? Querida aluna, doutora Alessandra, Danilo, enfim, eu tenho medo de nominar 155 alunos aqui, ó, sintam todos muito abraçados. Esse foi um pedido, olha só, coincidência que não é coincidência, nessa semana, vários alunos do curso me pediram essa live, e de repente, nessa semana, eu e o professor Salomão aqui, nos aproximamos e falamos, vamos fazer essa live tão desafiadora, né, que é algo novo. O Supremo deixou esse abacaxi para o dia a dia. Eu vislumbro que, em breve, isso será tema de súmula vinculante, acredito, porque na própria repercussão geral aqui, quando o ministro Luiz Fux, que foi relator, que é o atual presidente, ele junta uns 8 julgados, até para encher um pouco de linguiça da decisão. Eu fiz muito isso como assessor desembargador, confesso. Aí, para depois ele falar, olha, como aqui é unânime nesse tribunal que não incide TBI na promessa ou na sessão, não vai ter repercussão geral, pronto. Mas ele não aprofundou tanto. E o dia a dia aqui nosso, da advocacia, dos estudos, vocês que estão em cartório, eu vi ali cartório de Bilac, olha só, professor, acho que deve ser servidores de Bilac. Bilac é interior de São Paulo, aqui, se eu não me engano, é ali próximo a Araçatuba, uma região que eu fui criado, joguei muito basquete naquela região, muito tempo atrás, tá, professor? Já sou meio velho, então... Jovem. Essa live ficará gravada no meu Instagram também, o professor vai depois postar no Instagram dele, tá no YouTube, e eu vou subir essa live lá no meu curso, no módulo que tem de loteamento, eu vou subir a live, vou encaixar ela lá depois da aula de promessa de compra e venda, porque aí o aluno que chega depois, porque no Instagram vai entrando muita coisa, né? Daí ele tem acesso à live também. E a mesma coisa, os alunos do professor Marcel Rulli terão essa live na plataforma do curso, onde eu coloco lives com gênios, com profissionais, e aí com o professor Salomão. Fizeram uma pergunta aqui para mim, professor, perguntaram assim, se professor Marcel, o doutor entende que a tributação de TBI na transmissão da posse seria devida? Não.
Não, tá? Esse é o mais fácil de te dizer. Não, na posse não, porque posse é situação fática. Nós estamos trabalhando aqui de direito real, matrícula. Na matrícula do imóvel não consta situações fáticas, constam situações de direito, tá? Então, nunca confundam essa situação. Posse, artigo 1196, ou usa, ou goza, ou dispõe, ou reivindica o bem, que são um dos poderes da propriedade, artigo 1228 do Código Civil. Então, posse é situação fática, tá? Fática. Então, não tem TBI nesse caso, tá bom? Ó, será que a cessão de promessa, o STF não queria falar da cessão hereditária, que ainda o município exige TBI? Professor Salomão, vamos lá. Na cessão onerosa, de cessão hereditária, direitos hereditários onerosa, incide TBI, sim, né? E na não onerosa vai inceder ITCMD. ITCMD. Só para lembrar, né? Se já estão brigando pelo ITBI e nas doações, né? Já pensou, depois vão estender esse troço para as doações do ITCMD também? Olha o Estado brigando, né? Então, assim, a cessão de direitos hereditários, quando ocorre, o Código Civil fala que ela não é eficaz de bem específico, mas em alguns estados, quando todos os herdeiros assinam a cessão, é possível um bem específico, só não é possível registrar na matrícula, tem que aguardar o inventário e a partilha, mas a tributação, onerosa ou não onerosa, equivale compra e venda ou doação. Então, nesse ponto, sim. Que mais? Professor Salomão, será que o proprietário passar a terceiro que comprou por cessão não fere para continuidade? Olha, uma bela discussão, né? Mas, assim, não fere, porque a cessão de direitos, ela permite fazer essa parte da cessão do contrato de promessa de compra e venda, tá? E na cessão de direitos hereditários também. Agora, a gente poderia dizer que faltou a continuidade, porque na cessão de direitos hereditários, depois sai a partilha em nome do último, né? Mas há o lastro todo mencionado, né? Inclusive, em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, o registro deve ser feito por cada disposição, tipo, registro da partilha que foram de cessões, registro da partilha que foram de legítima, cada um tem uma parte própria na matrícula. O professor falou de cessão de posse, eu lembrei que isso é uma discussão muito interessante, eu vou só dar uma pincelada nisso. Às vezes a pessoa chega no tabelionato e diz assim, eu quero fazer uma escritura declaratória de cessão de posse. A gente até falou sobre isso, né, professor? Isso aí. E aí começa a confusão, porque alguns entendem, e eu pertenço a essa corrente, respeitando sempre a outra, né? Assim como eu respeito muitos amigos que mandaram os memes do Flamengo hoje também, obrigado a todos, né? Meu abraço aos flamenguistas, né? Mas a gente que entende como eu que a cessão de posse tem que ter uma prova dessa posse. Né? Não dá para chegar e dizer assim, eu quero fazer uma cessão de posse. Eu às vezes substituo o tabelionato fora da minha cidade, né? O judiciário pede um cartório vago, não tem substituto, pode substituir? Substituo. Eu já tive esse caso no tabelionato. O cara chegou e disse, eu quero fazer uma declaratória de posse. Aí a funcionária que estava no cartório me disse, é uma área pública que eles invadiram. Você imagina se eu faço a escritura de cessão de posse e o cara está numa área pública. Olha que rolo, né? Então, mas eu sei que muitos entendem que pode fazer porque é uma declaratória. Tudo bem, tá? E outros, como eu, entendem que não. O que eu sugiro? Né? Sugiro minha modesta opinião de 23 anos de registrador de imóveis. 10 anos substituindo cartório de notas. Faz uma ata notarial de posse. E depois, então, cede ali o que tem, tá? É a minha opinião, tá? Porque aí você vai levar com o tabelião lá, ele vai lá e diz, não, realmente, ó, ata notarial, que é um dos documentos que vai servir na usucapião extrajudicial, né? Mas você já tem a ata ali, já tem os confrontantes, já conversou com um, com o outro, o tabelião já foi lá, já foi assessorado pelo advogado, tá montado o sistema. Agora você tem uma ata de posse. Aí eu entendo que poderia ceder. Aí eu entendo que sim, mas acho que do nada não dá. É mais ou menos como aquela história da união estável. Morre o companheiro hoje, amanhã ela chega no cartório e diz assim, eu quero fazer uma escritura de união estável pós-morte. Como assim? Não, é que ele morreu ontem e eu quero fazer uma escritura declaratória que eu estava em união estável com ele. Mas ele ou ela me amava, viu? Tem gente que faz, e tem gente que não faz, depende da linha que você segue. Eu não faço, entendo que não, mas tem gente que vai dizer, não, é uma declaratória. Então, a gente se depara com entendimentos diversos e tem que respeitar todos, né?
A sessão de posse é uma coisa. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Respeito todos, como respeito o Flamengo, mas o campeonato não acabou, né? Top, professor, top. O professor, o que eu falo para os alunos lá do curso, até o Dr. Rogério aí está falando sobre isso, que eu falo assim, porque como tem como somar a posse, né, no 1243, 1207 do Código Civil, ou seja, a posse herdada ou a posse doação ou comprada, vamos dizer assim, geralmente, como que eu provo as sessões anteriores? Porque às vezes é de boca. Aqui no Mato Grosso do Sul, que os imóveis no interior assim, são longe de 30 salários mínimos, ou seja, em tese, o contrato particular já serviria como título registrável, eu falo para eles assim, cara, pega a declaração dos anteriores, dos vizinhos, nem ficar procurando fazer sessão de posse, porque eu sei a dor de cabeça que é para o tabelião, professor. Como que ele atesta algo que ele não sabe? Exatamente, é um pepino enorme, né? E a pessoa até tem realmente esse fato, essa sessão de posse, né? Mas é difícil de você, muitas vezes, provar no tabelionato essa questão, né? Mas, claro, são 1000 casos de possibilidades de uso capião, e cada caso é um caso delicado, né? Cada caso é um caso delicado. Professor, que mais? Estamos chegando ao nosso final, 1h aí, 153 pessoas na sala, coisa mais linda. Domingo à noite, que sensacional. Dúvidas do pessoal. Acho que nós temos que repetir mais lives, professor, sabe? Começar a fazer. Eu tenho também o Pedro também que faz comigo, fazer mais live, né? Exatamente. Vamos combinar, então, já deixar pré-agendado algumas lives aqui, eu e o senhor, e a gente faz esse ping-pong aqui, que é sensacional. Agradecer a presença de todos, né? Domingo, aqui no Mato Grosso do Sul, 19h34, 20h34, horário de Brasília. Vários alunos do senhor e meu aqui, que alegria, atendendo o pedido deles, né? Acho que muita gente também pediu para você, assim como pediu para mim. E tem vários assuntos que a gente pode abordar. Vamos abordar aquela questão que eu adorei você falando esses dias, a gente conversando, se cabe isso, porque meus alunos vão vibrar aqui. Vamos já deixar mais ou menos o assunto no ar para eles, tá? Cabe suscitação de dúvida de tabelião de notas único na comarca que se nega a lavrar ata notarial para testar posse para fazer uso capião extrajudicial. Olha que assunto. Meus alunos vibram aqui, porque tem vários tabeliões. Exato, professor. Às vezes acontece, como essa ata é territorial, aliás, Daniela Belaver passou ali, que ela vai dar aula de ata notarial no meu curso, passou ali, um abraço, Daniela. Daniela está me devendo uma live, vou cobrar, né? Mas a professora do curso aí, genial, fera tabeliã de Agu, do Rio Grande do Sul, está gravando as aulas de ata notarial na Uso Capião. E exatamente isso é um pepino, que se não couber procedimento de dúvida contra o notário, que é aquele único que faz a ata naquela localidade, o que a pessoa vai fazer? Ficou amarrado, né? Ou vai judicializar, ou seja... Judicializar. Então, assim, acho que nesse caso há de se observar que deve sim haver a possibilidade de dúvida, né? E se for o caso, até a dúvida inversa. Então, caso se negue nem a aceitar a dúvida, fazer a dúvida inversa. O blog do DG está ali, o Arthur... professor Arthur Del Guercio, fiz uma live com ele também, um abraço, meu amigo. Genial. Então, eu acho que sim, eu acho que cabe, assim, o procedimento de dúvida. Claro que eu posso ser minoria, eu sei, mas também a barba branca me permite dar a minha opinião, né? Então, graças a Deus, eu posso, porque já está branca e o cabelo também. Então, eu posso dizer, eu entendo isso, mas não quer dizer que isso seja a verdade suprema, né? Mas eu entendo humildemente que, se o tabelião for o único da comarca, da cidade, e o município, e ali tem que fazer a ata notarial daquele imóvel, e ele disser que não, então há a possibilidade, no meu entender, de suscitar dúvida, tá? E se ele não quiser, então vai para a dúvida inversa, vai direto no fórum. É como eu vejo, né? E eu trabalho sempre pela classe e pela sociedade. Então, acho que a coisa tem que andar. Mas a gente sabe que existem dificuldades ainda em relação ao uso capião extrajudicial, a ata notarial, porque é tudo novo, é tudo jovem, né? E a gente ainda vai enfrentar algumas dificuldades nesse sentido. A Giza Deus pergunta se poderia pedir ao juiz outro tabelião lavrar a ata. Eu vou responder, minha querida, com uma pergunta para você. Posso fazer uma ata notarial de uso capião por drone? Eu levanto o drone aqui e vou para o município vizinho fazer
Posso? Tabelião do meu lado aqui por drone, tem artigo disso, leiam, tem artigo disso, tá? Com drone, posso? Imagina uma área rural enorme no meu município, não vou invadir agora o do outro, no meu. Quero fazer uma ata, eu tabeliando assim, olha, tem que ir lá, circular por tudo isso. Quantos hectares tem aqui nessa área no Mato Grosso? Não, é o seguinte, doutor, ó, o senhor pode ir lá dar uma volta, mas eu também posso sobrevoar de drone para o senhor dar uma olhada. Posso fazer uma ata notarial com drone? Tabelião pilotando o drone? Pode. Hein? E aí, se quiser passar no município vizinho, pode? Então, é interessante observar essas questões do mundo de hoje. O mundo de hoje, ele nos permite criar ideias. Não que essas ideias... Aquele provimento recente, né, dos atos notariais agora eletrônicos, professor, por que não por drone, não é verdade? É isso aí, eu também, ó, o DG também pensa ali, ó, tá ali votando, né? É isso aí. Então, são questões que nos levam a pensar na atividade. É claro que eu não posso liberar isso aleatoriamente, senão daqui a pouco a gente vai ter um ou outro caso que o cara compra 10 drones para ficar sobrevoando a região. Pode acontecer? Talvez, né? Talvez sim, talvez não. Toda classe tem problemas, como toda classe tem seus méritos, né? Não se tira nunca o mérito nem o problema de uma classe, né? Desde o médico, advogado, notário, todo mundo tem suas dificuldades e tem seus grandes méritos na construção de uma sociedade linda, maravilhosa, que é a sociedade fraterna que anda aí a nossa. Tem que tentar criar... E o amadurecimento de tudo, né, professor? Tudo que é novo. A gente hoje abordou uma repercussão geral aqui importantíssima, que tem que ser amadurecida, e vai ser amadurecida como? No dia a dia, na prática ali do balcão, do ajuizamento de mandato de segurança eventual, de uma suscitação de dúvida, né? É normal isso daqui, tudo amadurecer, né? 2 recados que eu quero dar ainda. Ok. Em abril, o professor Marcel reabre vagas para o curso dele de regularização de imóveis. No final de março, eu reabro também algumas vagas para o meu curso Registro de Imóveis Descomplicado, que neste ano terá, nesse curso terá novidades do registro civil. Tá? Os alunos antigos vão ganhar tudo. Já estão na plataforma. Os novos já vão comprar o curso com módulo de registro civil. Tem uma tabelinha de São Paulo agora também que vai entrar no grupo aí, que é genial. Tá? Então, final de março, eu reabro. Professor Marcel, início de abril, nós vamos ter novos cursos bons aí, hein, pessoal? Fiquem ligados. Eu tenho mais uma coisa para dizer. Amanhã de manhã tem café da manhã com registro de imóveis, tá? Eu vou voltar a acordar cedo, voltei de férias, né? Eu só quero dizer que eu não vou manter às 6 e 7, porque eu tenho agora que dar aula na graduação a partir de amanhã, à noite, né? E aí, isso vai diminuir muito o meu espacinho de sono. Então, vai ser 6h37 da manhã. Amanhã, daqui a pouquinho a minha esposa já fez o Canvas, eu já vou postar. Acordem cedo amanhã, que amanhã tem café da manhã com registro de imóveis. Professor, deixe um abraço para o pessoal aí, faça a sua mensagem. Ok, professor, com certeza estarei às 6h37. Olha o desafio. Aqui, para mim, é 5h37, tá? Tem um horário, 1 hora a menos que o senhor aí. Agradeço demais, DG, todos vocês, todos os alunos. Um recado, um pedido bastante que me chega. Terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília, uma live, o passo a passo do requerimento ou da petição da uso capião. Tá? Uma dúvida que sempre me pedem. Me ajuda a construir... Dia? Terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília, tá? 20 horas, terça-feira, eu vou falar o passo a passo da uso capião. Um assunto que me chega muita dúvida. Professor, como que eu descrevo a posse? Professor, eu coloco no uso capião extraordinário, ordinário, especial urbano, especial rural, especial familiar. Socorro, o que eu faço? Então, eu vou pegar um caso hipotético e vou construir com vocês o passo a passo de uma uso capião. E a mesma petição que a gente vai usar nessa construção é o requerimento para apresentar lá no cartório do professor Salomão, depois que você tem a ata notarial, tá? Não esqueça da ata notarial atestando posse. Genial. Essa live vai ser pelo Insta, professor, não? Pelo Insta. Todas as lives eu transmito no Insta, no Face e no YouTube. Os alunos do curso, depois eu pego a live, subo lá para o curso, tem lá lives especiais, né? E aí eu deixo depois para os alunos. Mas Insta, YouTube e Facebook.
Ok. Então, eu quero agradecer demais a sua presença, professor, dizer assim que foi uma honra a gente fazer essa primeira live juntos, muitas virão ainda, né? Professor, com certeza. Que era muito estudioso aí, que tem muito a colaborar com o direito imobiliário e com todo mundo. Parabéns por todo o seu trabalho belíssimo, parabéns pela dedicação que tem pela família, e conte sempre comigo, porque precisar também, e vamos combinar umas aulas juntos com os nossos alunos, juntar todos. Tem surpresa para eles nisso, professor. Ó, o pessoal do curso Regularizando Imóveis na Prática já vai se acostumando a ouvir o professor aqui, viu? Tem novidade depois lá no curso para vocês, em breve. É surpresa. Eu gosto também com meus alunos ali, para a gente poder trocar ideias, né? Quem quiser seguir aí o professor Marcel, pode ir ali no meu perfil, se você clicar ali em cima já aparece, mas vai no meu perfil, bota Marcel, você vai ver, eu sigo ele, vai aparecer, ou vai na minha última postagem do Instagram, tá ali também. Quem quiser também seguir este humilde professor, seja bem-vindo para conversar comigo. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor. Tenha uma ótima noite de domingo e uma ótima semana também. O senhor também. Muito obrigado pelo convite. Dá um abraço na família, que seja a primeira de corriqueiras lives. Amanhã eu vejo Café com Registrador, tá? Fica com Deus. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com licença. Amigos do YouTube e do Instagram, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.